está aqui o texto. Josué convocou as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés. Eles disse: vocês fizeram tudo o que Moisés, servo do Senhor, ordenou. Durante muito tempo e até hoje vocês não abandonaram os seus irmãos, mas cumpriram a missão que o Senhor, o seu Deus, entregou a vocês. Agora que o Senhor, o seu Deus, já concedeu descanso aos seus irmãos israelitas, como tinha prometido, voltem para casa, para a terra que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês no outro lado do Jordão. Mas guardem fielmente o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês, que amem o Senhor, o seu Deus, andem em todos os seus caminhos, obedeçam aos seus mandamentos, apeguem-se a Ele e o sirvam de todo o coração e de toda a alma. Então Josué os abençoou e os despediu, e eles foram para casa. Glória a Deus. Senhor, fala conosco essa noite através da revelação da Tua palavra. Queremos expressar aqui essa noite, Senhor, o quanto amamos a Tua palavra, o quanto ela tem sustentado a nossa vida espiritual, o como ela tem sido um alimento consistente, que tem nos feito ficar de pé, diante das tempestades, diante das lutas, das adversidades. A Tua palavra tem nos fortalecido, tem nos levantado, tem nos encorajado, tem nos instruído, tem nos animado. Nós amamos a Tua palavra, e que ela essa noite, Senhor, como ela sempre tem feito, ela fale ao nosso coração, ela venha surtir efeito na nossa alma, que possamos nesta noite entender, compreender e viver a Tua palavra, porque sabemos que a Tua palavra é o que dá o norte, é que abençoa a nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Se assente, meus queridos. Diga assim comigo: uma história, mas mais forte, uma história com Deus é o segredo. Podemos todos dizer novamente? Vamos lá? Uma história com Deus é o segredo. Uma história com Deus é o segredo. Deus é um Deus de história. Diga glória a Deus por isso. Deus é um Deus que tem histórias para a nossa vida. E Ele é um Deus que é paciente em projetar histórias, em escrever histórias. Oh, glória a Deus. Como Deus tem prazer de escrever a história de cada um. Quando eu olho esse homem que dá essa recomendação para esse povo, e o nome dele é Josué, é um homem que tem história. Diga assim comigo: Josué é um homem que tem história. Josué foi um homem que trilhou uma história, que vivenciou tantas coisas na sua vida. Um homem que saiu do Egito, o homem que viu o agir soberano de Deus, tirando aquele povo da escravidão do Egito, depois de muitos anos, debaixo de um jugo, de uma escravidão, de um exílio. Josué teve a oportunidade de presenciar, de ver aquilo que Deus fez, os tirar com a mão forte daquele lugar, e os fazer caminhar por uma terra. Josué foi o servo de Moisés, e foi aquele servo obediente, aquele servo que acompanhou, que andou com Moisés. Ele viu a autoridade de Deus sobre a vida de Moisés. Ele viu o quanto Deus usou Moisés. Não é você não, viu, Moisés? É o outro Moisés, mas você também está na unção.
o quanto Deus fez através da vida de Moisés. A autoridade, poder, a mansidão, a condição, a sabedoria de lidar com aquele povo. Ele viu as lutas que Moisés presenciou, ele viu as dificuldades, mas ele também viu os prodígios que Deus fez através da vida de Moisés. Josué é um homem que Deus estava escrevendo uma história. Em todos os ciclos da sua vida, aí eu quero dar uma palavra para você essa noite, na introdução dessa palavra. Cada ciclo, cada tempo, cada momento da tua vida, Deus tem uma história. A cada momento da tua vida, Deus tem uma história. Não importa se você é o menor, não importa se uma concepção humana você é o maior, não importa se você está no vale, não importa se você está no monte, em cada ciclo, em cada tempo, em cada momento, Deus tem uma história para você. Deus tem algo para a tua vida. E esse homem foi caminhando, sem ter nenhuma perspectiva do que Deus queria com ele, mas entendendo, o segredo é caminhar debaixo da história que Deus tem para a minha vida. E ele caminhou, ele andou, foi com Moisés. Agora vocês imaginem quando Moisés vai pegar as tábuas da lei, e a Bíblia diz que ele ficou 40 dias e 40 noites lá no monte. O que Moisés falou para Josué? Fica aí, ó, fica embaixo me esperando. E o camarada ficou 40 dias e 40 noites esperando lá Moisés descer do monte. Parece algo tão simples. O homem sobe e ele está lá esperando. Não sei como que ele esperou. Se ele montou tenda, não sei o que ele fez, mas ele não viu o povo fazer o bezerro. Ele ficou esperando, mas obediente, porque ele entendia: Deus tem história para a minha vida. E as coisas caminham e as coisas vão. E aí Moisés se vai, e Deus fala para Moisés: eu tenho um sucessor para você, eu tenho um homem que toda a sua trajetória eu estou escrevendo a história dele, eu estou preparando ele, eu estou lapidando ele. Ele foi fiel quando era servo seu, ele andou com você, ele foi companheiro com você. Agora ele está pronto para assumir o seu lugar e dar continuidade à terra que mana leite e mel. E aí Moisés se vai, e Josué sente, porque Josué presenciou tudo aquilo que Moisés passou. Ele viu. É uma responsabilidade grande. Mas Deus, que é um Deus de história, chega para ele e diz: Josué, assim como eu fui com Moisés, assim serei com você. Eu não te deixarei e nem te desampararei. Aonde você pisar a planta do seu pé, eu estarei com você. As tuas guerras são as minhas guerras, as tuas batalhas são as minhas batalhas. Eu estarei com você, Josué. Então agora assuma o teu lugar, pega o cajado, vai em frente. Tem Rio Jordão para passar, e eu tenho história para você. Eu estou com você, eu continuo escrevendo a tua história. Ele vai, e a primeira coisa, Rio Jordão aparece. Não tem mais Moisés, não tem mais aquele líder, mas tem o Deus que chamou Moisés, tem um Deus que chamou ele, tem um Deus que tem história para ele. E diz: Josué, vai em frente, manda os sacerdotes pisar a planta do pé na beira do rio Jordão. Quando eles puserem o pé na beira do rio, o milagre vai acontecer. E quando eles põem o pé, o Rio Jordão se abre e eles passam. E a história começa. Tempos, ciclos, momentos. Deus é um Deus de história. Rio Jordão, Jericó, Ai, que foi uma derrota, mas foi uma escola, foi um aprendizado. Como ele aprendeu naquela derrota, como ele aprendeu naquele fracasso, que entendeu que quando nós queremos fazer as coisas sem olhar o querer de Deus, sem olhar a vontade de Deus,
nós perdemos as guerras, nós perdemos as batalhas, nós fracassamos. E o momento que Josué achou que era invencível, que já venceu a guerra, que tinha vencido aquele povo, ele vai e fracassa, porque não para falar com Deus. Mas em tudo isso Deus permite que isso faça parte da história. Momentos da nossa vida, existem alguns fracassos, existem algumas coisas que você não entende, mas eu quero dizer, faz parte da história de Deus para a tua vida. Faz parte da história de Deus para a tua vida. Por quê, pastor? Porque no momento certo, Deus vai agir, e Ele vai mostrar, não só para você, mas para aqueles que estão ao teu derredor, que Ele é Deus, Ele é poderoso, é o Deus de história, é o Deus maravilhoso, é um Deus que faz proezas, é um Deus que surpreende. Deus é assim. E aquele homem vai, Rio Jordão, e exércitos, muralhas, as coisas acontecem. Que história. Aí eu chego aqui nesse capítulo e vejo não mais aquele Josué jovem, não mais aquele Josué pronto para a batalha, aquele Josué que caminhou com Moisés, aquele Josué que era um guerreiro. Agora eu vejo Josué experiente, um Josué já velho, maduro, um Josué que já está entendendo que talvez o seu ciclo já esteja terminando. Mas o interessante é que esse homem para, quando você olha o capítulo 22, 23 e 24 de Josué, esse homem para e começa a falar com todas as tribos, porque agora o povo já tinha alcançado aquilo que era sonho de Deus. Diga assim comigo: sonho de Deus nunca se frustra. Aquilo que Deus sonhou um dia para Abraão, olha, Abraão, para o céu e conta as estrelas, assim será a tua posteridade. Quando ele disse para Moisés: eu vou dar para vocês uma terra que mana leite e mel, e disse para Abraão, e aquilo, quando Josué fala com esse povo, eles já estão na terra. A promessa de Deus se realiza, porque todos os planos de Deus não caem por terra. Quando nós caminhamos debaixo do olhar de Deus, a história de Deus acontece na nossa vida. Ele para, já idoso, já velho, mais experiente, maduro, e ele começa a mostrar para aquele povo: olha, dentro do meu olhar, povo, o meu Deus é um Deus de história. O meu Deus é um Deus de história. Eu comecei lá na escravidão do Egito. Eu era um anônimo. Um dia Moisés olhou para mim, mas olhou porque Deus falou ao coração dele. Ele me viu, ele me enxergou, ele me colocou do lado dele. Eu era pequeno, eu estava começando, mas eu colei em Moisés, porque Moisés era um homem que tinha história, e eu colei nele, eu caminhei com ele, e eu tive uma trajetória de vida, de vitórias, tive um fracasso, caminhei, e agora estou velho, maduro, experiente, e eu quero dizer para vocês, para essa geração que está chegando, para esse novo povo que está vindo: Deus é um Deus de história, Deus é um Deus de história, Deus é um Deus de história. Agora, ele fala e mostra aqui, sabe a receita? Ele mostra a receita para aquele povo, para que a história de Deus fosse uma verdade na vida deles, porque ele está dizendo algo que ele viveu. Sabe aquela coisa? Não é aquela coisa que muitos dizem: faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Não, Josué está dizendo: eu tenho história para contar, eu tenho experiência de vida, eu andei com Deus, eu caminhei com Deus, eu estou aqui velho, mas de cabeça erguida, porque Deus é um Deus de história. Deus é um Deus de história. E aí ele começa dizendo: sabe,
Sabe qual que é o segredo? E esse segredo serve para nós essa noite. Eu quero que você preste atenção naquilo que Deus quer falar ao teu coração essa noite. Nós tentamos procurar tantos meios, tentamos procurar tantos atalhos, porque o desejo de todo ser humano é ter uma vida de história, uma vida de sucesso, uma vida bem-sucedida. Mas tem tantas bulas, tem tantas indicações, tem tanta gente mostrando caminhos para dizer: vai nesse lado, vai nesse caminho, vai nesse atalho, vai desse jeito, que você vai ser uma pessoa bem-sucedida. Mas eu quero dizer para você que todos aqueles que deixaram Deus escrever a história dele na vida deles, eles foram bem-sucedidos, eles foram abençoados, eles deixaram um legado, deixaram uma história. Abraão deixou um legado, Jacó deixou um legado, José deixou um legado, Moisés deixou um legado, e Josué está chegando o momento dele, e ele está dizendo: eu vou dizer para vocês qual foi o segredo da minha história, porque eu cheguei até agora aqui, e eu alcancei a terra que mana leite e mel. Todas as promessas de Deus aconteceram na minha vida. E ele começa a dizer: olha, que vocês amem o Senhor vosso Deus. A primeira receita, a primeira coisa que Josué fala para aquele povo: olha, primeiro conselho, ame o Senhor vosso Deus. Ame o Senhor. Entenda que o amor é a tônica mais bela, que dá sentido para a vida, que dá sabor para a vida. É amar a Deus acima de todas as coisas. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Porque a essência de Deus é o amor. Quando você pega esse livro, desde o Gênesis até o Apocalipse, você vê a expressão exata, maravilhosa, do amor de Deus por nós. Deus nos amou. E sabe o que Deus quer de nós? Ele quer que nós o amemos, que entendamos que o amor é aquilo que nos move, é aquilo que nos dirige, e entender que acima de todas as coisas eu devo amar a Deus, não por um sentimento, mas escolher amar a Deus, porque quando eu escolho amar a Deus, eu entendo: se eu estou no monte eu amo a Deus, mas se eu estou no vale eu amo a Deus, se eu estou vivendo um momento bom eu amo a Deus, mas se eu não estou vivendo um momento bom eu continuo amando a Deus. A tônica da vida, Josué disse: em toda a minha trajetória, em toda a minha vida, em toda a minha história, eu sempre amei a Deus. Deus foi aquilo que moveu a minha vida, aquilo que me fez caminhar, viver, andar. Deus é amor e eu amo esse Deus. Amar a Deus, colocar Ele em primeiro lugar, amá-lo independente das circunstâncias, amar a Deus em todos os momentos da vida. Eu posso estar num leito de enfermidade, eu posso estar na dor, mas eu vou expressar sempre: nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Continua amando a Deus. Josué chega e fala: eu aprendi com Moisés a amar a Deus, porque ele fala que, olha, o que Moisés, o servo do Senhor, ordenou, eu aprendi com ele. Eu aprendi a amar a Deus, eu aprendi a entender Deus, eu aprendi que quem ama a Deus, Deus tem história para eles.
E ele vai aqui e diz para esse povo: povo, olha a geração que está vindo, eu estou partindo, está chegando o meu momento, mas aqui está o segredo para uma história abençoada. Aprenda a amar a Deus, aprenda a amar o Senhor, independente de qualquer situação, aprenda a amar a Deus. Viva para Ele, respire Ele, entenda que Ele é tudo. Jesus resumiu todos os mandamentos em 2, dizendo: amar a Deus sobre todas as coisas, com a alma, quer dizer, com a emoção, com o entendimento, com consciência, com toda a força, com todo o seu ser. Ame a Deus, a sua alma, o seu coração, a sua vida, as suas expressões, as suas ações, sempre lidando, caminhando. Eu amo a Deus, eu amo a Deus e eu amo a Deus. Eu amo o Senhor. Eu amo, meu Deus. Ele fala isso. Amar a Deus é um segredo. E ele continua dizendo: e andeis em todos os seus caminhos. Quando eu digo que Deus tem história, é que Deus tem os seus caminhos. Lá em Isaías capítulo 55, versículo 9, diz assim: assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos e os meus pensamentos, mais alto que os vossos caminhos e os vossos pensamentos. Josué chega e diz aqui: olha, quando eu pensei em caminhar por um caminho diferente, eu perdi a guerra. Eu fui derrotada por um povo muito mais fraco do que nós. Mas todas as vezes que eu caminhei debaixo da direção de Deus, do caminho de Deus, teve muralha, mas caiu por terra. Teve rio Jordão, mas se abriu. Teve guerras de exércitos melhores do que nós, mas nós ganhamos, nós vencemos, porque eu aprendi que na minha história eu tenho que caminhar debaixo da direção de Deus, do caminho de Deus. Quantas vezes nós procuramos os nossos caminhos? Quantas vezes nós queremos tomar decisões de acordo com aquilo que nós achamos que é correto? Quantas vezes não paramos para ouvir aquilo que Deus pensa, aquilo que Deus quer? Até em coisas lógicas da vida, em coisas que você diz: não, já sei. Mas é tão bom parar e perguntar: será que é isso mesmo? Será que é essa a direção mesmo, Senhor? Será que essa é a tua vontade? Quantas vezes nós nos decepcionamos na caminhada e muitas vezes argumentamos com Deus, falamos com Deus. Por quê? Por quê? Mas muitas vezes, antes de tomar a decisão, antes de trilhar o caminho, nós não paramos e perguntamos: Deus, é desse jeito? Deus, é nesse caminho? Deus, é nessa direção? Deus, eu estou debaixo da tua vontade? Porque eu aprendi que o segredo para uma vida abençoada é seguir o teu caminho, é seguir a tua vontade, é seguir o teu olhar. E Josué fala aqui: olha, eu estou indo, mas ande nos caminhos do Senhor, porque se vocês andarem nos caminhos do Senhor, essa geração que vai vir vai ser uma geração abençoada, uma geração bem sucedida. E ele fala: pare muitas vezes e pergunte: qual que é o caminho de Deus? O Salmo 1 diz assim, que nós não devemos andar no conselho dos ímpios, nem se deter no caminho dos pecadores, e nem se assentar na roda dos escarnecedores. Quanta gente tem seguido o conselho de ímpio? Quanta gente tem parado para ouvir conselho de ímpio? Quanta gente tem andado no caminho que não é o caminho que agrada a Deus? Quanta gente tem se rodeado, se assentado diante de pessoas que não têm compromisso com Deus, que não têm vida com Deus? Mas o próprio salmista diz que
aquele que está na vontade de Deus, que segue o caminho de Deus, é como a árvore plantada junto às correntes das águas, a qual dará o seu fruto na estação própria, e cuja folha não murcha, e tudo o que fizer prosperará. Prosperará. Deus da história, Ele tem caminhos de prosperidade para nós. Mas quanta gente tem trilhado, tem sido fracassado, tem errado. E Deus, essa noite, através dessa inspiração na vida de Josué, Ele está dizendo: quer ter história comigo? Quer ter uma história abençoada? Ande em todos os meus caminhos. Siga a minha vontade. Se Deus é um Deus de história, é isso. Eu era um adolescente complexado, era um adolescente tímido, que talvez não imaginaria que estaria aqui essa noite, mas um dia sentado num pilar na frente da casa dos meus pais, Deus me fez uma promessa e disse: eu tenho história para você, eu tenho uma história para a tua vida, me ame e caminhe nos meus caminhos. E eu entendi aquela palavra e recebi no meu coração, e comecei a caminhar. Já se passaram 40 anos, eu estou aqui para dizer para você essa noite, como Josué disse para aquele povo: Deus é um Deus de história. Eu estou aqui pregando a palavra de Deus essa noite. Eu estou aqui compartilhando essa verdade, dizendo: quem ama Deus, quem anda nos seus caminhos, Deus tem história para você, Deus tem coisas para você, Deus realiza proezas para você. O homem tenta parar, o diabo tenta parar, situações tentam parar, mas plano de Deus não se frustra. Caminho de Deus não é o caminho de decepção, caminho de Deus é caminho que acontece, que realiza, porque o Deus da promessa, Ele é fiel para cumprir cada coisa da nossa vida. Estou aqui me lembrando de Abraão e Ló. Os servos se debatem, os servos de Ló e de Abraão se complicam ali, estão se desentendendo. Abraão entende que não tem mais jeito de andar juntos, mas entre Ló, porque Ló chegou até aquele momento próspero, porque Ló estava bem, porque ele colou no homem que tem promessa de Deus. Ele andou com um homem que tem história de Deus na sua vida. E enquanto ele colou em Abraão, ele foi abençoado. Enquanto ele esteve ao lado de Abraão, ele foi abençoado. Mas quando houve a divisão, Ló foi por olhar humano, dizendo: ali a campina é boa, ali é terra boa, ali é maravilhosa, porque Abraão deu a ele esse direito de escolher. Você escolhe o lado que você quer. Se for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Só que a grande diferença está naquele que anda na direção de Deus, naquele que tem história com Deus. Você pode estar no deserto, mas ali vai ter água, ali vai produzir frutos, porque Deus é um Deus de promessa. Ele foi para uma terra maravilhosa, Abraão foi para um lugar que não tinha nada, mas tinha o mais importante: ele tinha história com Deus, ele tinha promessa com Deus, ele andava com Deus. E aí ele foi naquela direção. Ló se perdeu. Ló perdeu esposa. Ló perdeu casa. Ló teve que sair correndo lá de Sodoma e Gomorra. Abraão, a cada dia, Deus foi prosperando, abençoando, conquistando. Porque eu quero dizer para você essa noite: andar com Deus muitas vezes é uma aventura. Não tem nada. O que está acontecendo? Não estou vendo nada. Mas eu não ando por aquilo que eu vejo, eu ando por aquilo que eu creio.
Eu creio na promessa de Deus, eu creio no Deus de história, eu creio no Deus poderoso, e eu vou continuar caminhando, mesmo que não tenha nada, mas Deus vai produzir água no deserto, Deus vai mandar nuvem para me proteger do sol, Deus vai me agasalhar quando vier o frio. Deus é Deus, Deus é Deus. Andar no caminho de Deus. E ele continua dizendo: olha, e guarde os seus mandamentos, e vos acheguei a ele. Olha o que ele está dizendo. Se aproxima dele, cola em Deus. O que ele está dizendo aqui para aquele povo: olha, além de amar a Deus, além de andar com Deus, cola nele. Não desgruda dele como fez Jó. Eu não vou te deixar enquanto o Senhor não me abençoar. Precisar ficar aqui a noite toda, eu vou ficar. Mas eu quero ser abençoado. Aqui ele está dizendo: olha, aproxima de Deus. E quando ele fala se achegar, ele está dizendo: amor não é só palavras, amor é atitude, amor é vida, amor é caminhar, amor é andar, amor é ter prazer. Você que é um marido, você tem prazer em andar com a tua esposa? Tem prazer, Moisés, em andar com a França? Você gosta da companhia dela? Ela está lá no fundão, lá, está bem longe de você. Mas você gosta de andar com ela? Claro que gosta. O Adriano está ali colado na Beth e o Renato também está ali, ó. É isso aí. Até se escondeu ali já. Tão bonito quando você vê uma história, alguém assim, um momento triste no velório, uma esposa, um marido, demonstrando: puxa, esse aqui eu tenho história com ele, 50, 40, 70. Quando você ama, e o amor é expressado em atitude, você quer estar junto, não é isso? Você quer colar. Eu não desgrudo. A Bia, nós vamos ter um encontro de casal agora, e ela pegou no pé do pessoal lá da liderança dos ministérios de casais: eu quero o meu marido do meu lado. Eu não quero que vocês usem o pastor de vocês, eu quero ele colado em mim. Eu não quero ele, esquece pastor aqui é o meu marido, então eu quero ele do meu lado. Eu falei: glória a Deus, mamãe. Glória a Deus. Quando você, elas mandam, o amor é expressado em você querer andar junto. Quando perde o amor, perde o encanto. Quando perde o amor, perde o brilho. Porque amor é uma expressão de estar próximo, de andar. Eu acho tão bonito a Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Os três em um. A sintonia, sabe? Pai, vem o Filho, faz o seu propósito, vem o Espírito Santo, mas os três sempre trabalhando em sintonia, em toda a história. O Pai fazendo, o Pai realizando, o Filho vindo, o Pai exaltando o Filho, e o Espírito Santo no meio. Essa sintonia que é difícil de entender. É três em um, é um, parece que é um, mas são três, mas é um só. Isso que Deus quer. Ele quer ter essa sintonia conosco, que parece que eu não estou me vendo, parece que estamos tão próximos, tão juntos. E é isso que Josué está dizendo: eu me acheguei a Deus, eu colei no Senhor, eu grudei nele em toda a minha história. Ele me disse uma certa vez, quando Moisés foi, que as minhas guerras eram as guerras dele, que as minhas batalhas eram as batalhas dele, e ele me disse que nunca ia me deixar, que nunca ia me abandonar. E eu tenho a presença de Deus a cada dia, nos momentos de guerra, nos momentos de vitória. Ele diz: eu não descolei de Deus, eu abracei Deus, eu andei com Deus, e Deus foi tudo na minha vida. É isso que ele está dizendo. Aproximação, relacionamento. Por que Deus te fez? Porque Deus parou para fazer alguém parecido com Ele.
parecido na alma, nas motivações, nas escolhas. Por que Deus fez isso? Porque que Deus queria se achegar ao homem. Deus queria colar no homem. Quando eu olho o Gênesis e vejo Adão, eu vejo o quanto Deus tinha prazer de toda a tardezinha se encontrar com Adão e falar com ele e conversar com ele. Esse relacionamento, essa intimidade. E é isso que Deus quer com a nossa vida. Quando eu olho a Bíblia e vejo o homem caído, que é a separação, mas eu vejo que Deus manda o Filho, Jesus Cristo, que vai à cruz, e quando Ele está na cruz, Ele se doa, Ele se entrega, e quando Ele deixa essa vida, aquilo que separava o homem de Deus, chamado véu, foi rasgado de alto a baixo, e as portas se abriram, e hoje nós temos a oportunidade de espiritualmente entrar nos santos dos santos, se aproximar dele, se prostrar perante ele, reconhecer que ele é soberano, que ele é Deus, mas apesar da grandeza dele, ele quer andar comigo, ele quer caminhar comigo, ele quer se relacionar comigo, e hoje não tem mais véu, hoje eu entro na presença de Deus, e eu falo com ele, e eu ando com ele, e ele está na minha vida. Aleluia. É isso que ele está dizendo. Você chega a ele, meu irmão, minha irmã, escute que Deus está falando essa noite. Ele quer te ver perto, ele quer que você ande perto dele, ele quer que você caminhe com ele, ele quer que você expresse não só em palavras, mas dizer: Deus, eu te quero perto, Deus, eu quero andar contigo, Deus, eu quero estar do teu lado, eu quero ter intimidade, eu quero te conhecer cada vez mais e saber o quanto o Senhor é importante para mim. E aqui ele está dizendo, Josué, se achegue a ele e sirva de todo o coração e de toda a sua alma. Josué aprendeu isso, porque enquanto ele foi o menor, ele foi servo de Moisés. Ele caminhou com Moisés. Ele precisou ficar 40 dias lá na beira do monte esperando Moisés voltar, porque ele entendia: eu sou servo. Sabe o que Deus gosta? É quando há em nós um espírito de servo, de humildade, reconhecendo que Ele é tudo, e que sem Ele nós não somos nada. Enquanto eu e você andar entendendo que Ele é tudo, que Ele é tudo, Ele é o ar que eu respiro, Ele é a vida que eu tenho, Ele é a história determinada para mim, Ele é aquele que expirou vida na minha vida, Ele que me deu fôlego, Ele que me faz a cada dia acordar, levantar, Ele que me dá a oportunidade de andar, de trabalhar, Ele que me dá força, Ele que me dá ânimo, Ele que me enche de talentos, de dons, Ele que me deu a família, Ele que me deu esposa, Ele que me deu filhos, Ele que me deu trabalho, Ele que me deu saúde. A minha vida é dele, eu respiro Ele, eu ando com Ele, Ele é tudo na minha vida. Quando eu entendo que eu sou um servo dependente dele, Josué que diz: eu aprendi isso, sirva a ele de todo o coração e de toda a tua alma. Todas as batalhas, todas as guerras que foram vencidas, todas as batalhas que foram travadas, nós ganhamos. Chegamos aqui na terra prometida, Deus prometeu para nós, e nós estamos na terra que é terra boa, produz, é uma terra abençoada, é uma terra rica, Deus nos deu, e Ele está dizendo: tudo isso foi Ele que nos deu, Ele que nos deu essa terra que mana leite e mel. E Ele entendia: tudo que eu tenho foi por causa dEle.
Por isso que Paulo fala: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, façais para a glória de quem? Dele. A Bíblia diz que nós temos que servir a Deus com inteireza. Sabe o que é inteireza? Por completo. Eu quero fechar essa palavra dizendo para você que Deus não quer só uma parte. Deus não quer só um lugarzinho. Deus quer tudo. Porque tudo que você é foi Ele que deu. Tudo que você tem foi Ele que deu. E comece a olhar não dizendo: fui eu, foi a escola que eu fiz, foi a formação que eu tive, foi o trabalho que eu tive, foi tudo isso, foi Deus que foi abrindo para você. Deus foi te dando capacidade, condição. Quando eu assumi essa igreja, eu falei: Senhor, que responsabilidade. Assumir o lugar de um pastor, presidente de uma denominação, e durante 50 anos pastor da mesma igreja. Eu falei: Senhor, tem tanto camarada aí, justo Marcos Bastos você vai chamar. E eu tremi. Mas quando o óleo desceu, quando espiritualmente o cajado foi dado na minha mão, eu comecei a ver o quanto Deus é maravilhoso. Porque a cada dia eu vi a graça de Deus. Quantas vezes Deus me surpreendeu diante de decisões, diante de situações, Ele me dando sabedoria, me dando graça, me dando direção. A cada dia eu vivendo o quanto Deus é maravilhoso. Quando eu sirvo a Ele, quando eu ando nos caminhos dEle, quando eu amo a Ele, a cada dia Ele se expressa na minha vida. Não é mandando um terremoto, é nas coisas simples, nas coisas do dia a dia. Ele se revela, Ele se mostra e Ele diz: eu sou Deus, eu sou Deus na tua vida. E aqui Josué teve a mesma situação, mas ele entendeu que quando o cajado estava na mão dele, Deus surpreendeu a vida dele. Sirva a Ele de todo o coração. Reconheça que sem Ele você não é nada. Quando Davi, já chegou uma água nova aqui? Que bom, obrigado. Quando Davi estava próximo da sua morte, e Deus já havia dito que seu filho Salomão seria o seu sucessor, Davi parou um dia, como se fosse hoje: senta aqui, Salomão, senta aqui, eu quero falar com você. Eu não posso deixar de falar para você antes de eu partir. Você já sabe que você vai ser meu sucessor, mas eu quero te mostrar o segredo. Eu tive história com Deus. Eu fui o homem segundo o coração de Deus. Deus me pegou lá no meio da malhada. Eu era o menor da casa. Quando Samuel foi ungir, nem meu pai Jessé me lembrou de mim. Mas eu sei que lá na eternidade Deus já tinha uma história na minha vida. E quando tudo parecia que ia terminar e Samuel ia embora, meu pai, debaixo de uma inspiração de Deus, disse: tem mais um. E eu saí lá das malhadas, o menor da casa do meu pai. E aí Deus me colocou nesse trono que eu estou sentado hoje. Eu passei por tantas coisas. Eu até uma certa vez eu desviei dos caminhos do Senhor. Mas um dia eu disse para Deus: Deus, não retires da minha vida o teu espírito. Eu vou pagar as consequências, vou arcar com tudo aquilo que eu fiz de errado, mas não afaste de mim o teu espírito. Porque essa história minha está de pé, porque o Senhor escreveu essa história.
E as coisas aconteceram, as consequências vieram, mas ele está velho. Sabe aquela coisa do velhinho com a barba branca, com a roupa de rei, dizendo: está chegando os meus dias. Mas ele chega, posso sentar aqui, vou fazer aqui esse pastor meio pentecostal. Aí. O problema é depois levantar. Senta aqui, Abraão, Salomão. Sirva ao Senhor teu Deus. Ame Ele de todo o seu coração. Não deixe Ele jamais. Porque eu cheguei até onde cheguei. Porque eu sou o rei que o povo ama. Estou partindo rico no trono, sentado. Saí das malhadas e hoje eu sou rei de Israel. Eu sou homem segundo o coração de Deus. Salomão, eu vou, mas não deixe de amar a Deus. Não deixe de seguir os caminhos do Senhor. Porque esse Deus que tem história para a minha vida, Ele tem uma história para você. Ele tem uma história para a tua vida. E quem vai determinar essa história não sou eu e nem Deus, é você. A escolha quem faz é você. E essa noite eu fecho essa palavra dizendo para você o seguinte: Deus é um Deus que tem história para a tua vida. Salomão começou bem, mas não terminou bem. Será que esse final era o que Deus queria? Não. Porque Deus nos dá a liberdade das escolhas da nossa vida. O que eu quero aqui dizer para você essa noite: Deus tem uma história para você. Acredite, Deus tem uma história para você. Você não está aqui por acaso. Ele te tirou da onde você estava, né, Renato? Da onde você estava. Te tirou de lá e disse: eu tenho uma história para você. Você quer andar comigo? Você quer caminhar comigo? Eu tenho uma história para você. Deus te tirou da onde você estava. Moisés disse: eu tenho uma história para você. Deus tem uma história para nós. Agora quem vai determinar se isso vai acontecer não é Ele, é você, é eu. Josué, está chegando os dias, mas toda a história de Deus começa bem e termina bem. Ele está terminando dizendo: eu cheguei até onde cheguei. Deus me disse que eu levaria o povo até a terra prometida. E eu estou aqui junto com vocês dizendo: nós estamos na terra, ela é nossa. Nós alcançamos. Aos olhos humanos era impossível, mas ela é nossa. E Ele está dizendo: filhos, geração que está vindo, continua amando a Deus, continua servindo Ele, continua abraçando e tendo intimidade com Ele, e continua servindo Ele, porque as gerações vão passando, as pessoas, vai surgindo novas pessoas, novas gerações, mas a história de Deus continua de pé. Deus continua compartilhando a sua história com a nossa vida. Ele deixa esse segredo para aquele povo e serve para nós essa noite. Não importa onde eu e você esteja, eu sou um exemplo, que um dia eu abracei essa história de Deus. Eu estou onde estou. Tem uma morena bonita aqui do meu lado. Eu achei que não ia casar porque era muito feinho. A orelha era grande, magrelo, mas Deus fez um milagre. A Bia olhou e falou assim: nossa, mas parece o Arnold Schwarzenegger, Brad Pitt. Deus foi. E as coisas foram acontecendo. Eu era o menor, quarto filho do seu Aníbal. Tinha 3 na minha frente. Mas naquela família, Deus fala: eu tenho uma história para você. Nunca pensei que eu estaria nessa igreja, assumindo o lugar de um presidente da denominação. Mas caminhos de Deus não se frustram.
História de Deus acontece. E eu estou aqui para testemunhar para você essa noite, para fechar essa palavra. Olha para Deus. Ame a Deus. Ande em seus caminhos. Cola nele. Faça igual Jacó. Eu não vou te deixar. Eu não vou te abandonar. E sirva a Ele. Reconheça: eu não sou nada. Porque Jesus, que é o exemplo maior, se fez o menor. Foi pregado essa manhã que Ele fez menor do que os anjos. Ele era maior lá no céu. Se fez o menor. Ele serviu. E hoje a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Quem anda com Deus é honrado. Quem anda com Deus é abençoado. Quem anda com Deus tem história para contar. Receba essa palavra em nome de Jesus.